salvação. Você vê a Cristo, irmão, é algo muito sério. Tem pessoas que estão indo para o inferno ciente, porque eles sabem que pecado é pecado, mas continua cometendo pecado, pensando que está abafando, está enganando, está vivendo, mas vai ter o dia do julgamento, vai ter o dia do juízo. E o julgamento começa pela igreja. A palavra vai dizer que vai começar pela igreja. Mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 5. Quando a palavra do Senhor vai dizer a impureza da igreja de Corinto, a palavra vai dizer que Paulo ali havia fornicação dentro daquela igreja. Onde Tiago deitava com a esposa do pai. Onde a palavra do Senhor nos diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher do seu pai. Sabe o que Paulo falou para esse homem? Tira ele do meio da igreja, entrega a Satanás. Tira ele do meio da igreja, entrega a Satanás. Sabe por que Paulo falou isso? Porque Paulo sabia, a palavra vai dizer, e estáis inchados, e não menos vós entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal ato. Paulo estava falando, vocês estão inchados, vocês estão aceitando o pecado dentro da igreja, vocês estão acobertando o pecado dentro da igreja, vocês estão levando na maré mansa o pecado dentro da igreja, a fornicação tal, que nem os gentios se pratica, mas você está aceitando dentro da igreja. E Paulo falou, tira do meio de vocês. Por que Paulo mandou tirar? Porque Paulo viu que não queria mudança. Quando a pessoa peca e quer mudança, bora estender a mão e levantar ele para que ele venha se arrepender, mudar de vida e mudar de caráter. Mas quando ele está com a mente cauterizada, já não quer, tem que ser tirado do meio. Porque o fermento, a palavra não vai nos dizer que um pouco de fermento, um pouco de pecado vai levantar toda a massa. Uma laranja podre dentro de um saco, ela vai apodrecer todas as outras. Paulo falou que tira do meio de vocês. Vocês estão inchados, aceitando isso dentro da igreja. Estão aceitando isso no meio de vocês. Mas o interessante que eu vejo nessa palavra, que Paulo ainda falou, olha, com eles não coma nenhuma refeição na mesa. A parte deles não tome nenhuma refeição com eles. Mas às vezes a gente fala assim, olha, não senta na roda dos escarnecedores lá fora não. Então quem mais sentou na roda de escarnecedores foi Jesus. Porque Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os perdidos, e Jesus sentava na mesa de pecador. Jesus, quando fala, olha, não senta na roda de escarnecedores, está falando de crente velho que conhece a palavra e não valoriza a palavra, e leva a palavra na mentira, leva a palavra no engano, e não leva na sinceridade. Então quem está escarnecendo a palavra era esse povo que estava na igreja de Corinto, onde não tirava o pecado, não tirava o fermento do meio deles. Ei, eu não estou falando do erro, eu erro todo dia nós falhamos, mas tem erro, a palavra do Senhor não fala, tem pecado que é para a morte, mas tem pecado que nós temos que orar, se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E a gente vê, meu querido, nessa noite, que o pecado ele tem consequência. Você muitas vezes pensa, eu estou fazendo, ninguém está vendo, ninguém sabe. Ei, o que você planta aqui lá na frente você vai colher. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi ele não deixou de colher aquilo que ele plantou. Deixa eu falar para você, vigia o que você tem plantado, porque a consequência ela vem. A consequência ela vem. Essa é a palavra para mim e para a sua vida nessa noite, meu amado. Jesus, ele está voltando. Sem santidade não verá a glória do Pai. Sem conversão a Cristo, ninguém verá a glória do Pai. E a palavra do Senhor vai dizer, 1 Coríntios 5, é o mesmo lá, se vocês for ler o contexto, é o mesmo contexto que ele estava falando para a igreja de Éfeso, para tirar o pecado do meio, para se converter a Cristo verdadeiramente.
Irmão, eu tenho falado sem medo de errar. Se você é crente e está vindo para a igreja vestindo a capa, fica no mundo e vai curtir sua vida, irmão. Fica no mundo e vai curtir sua vida. Agora, se você quer vir fazer uma aliança com Cristo, querer mudança, aqui é o caminho, é a palavra de Deus. Porque não adianta maquiar um evangelho que as coisas é assim mesmo, e naquele dia dizer, pastor, você pregou e as pessoas foram para o inferno porque você escondeu uma verdade. O inferno existe, mas a salvação é maior para a nossa vida. Jesus está voltando, igreja. Estamos vendo o que está acontecendo no mundo. É o momento da igreja trazer Cristo para o centro e falar, olha, Jesus está voltando, a momento de se converter, abandonar os seus pecados, abandonar a iniquidade, abandonar a mentira, abandonar o adultério, abandonar a conversinha de vai e vem, abandonar tudo isso. Porque sem isso não haverá salvação. Vamos viver um evangelho verdadeiro. Vamos viver uma verdade. Vamos viver um evangelho que salva, que cura, que liberta e te leva para o céu. Porque não adianta nós ficar uma hora sentado aqui, 1h30 para mim pregar uma mentira para você. Não adianta eu chegar aqui nessa noite e pregar, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais tempo de pregar uma bênção, pregar prosperidade, eu não tenho para pregar salvação para a sua alma, meu querido. A minha preocupação é a sua alma, a minha preocupação é você ir para a glória com Jesus. Essa é a preocupação. Pessoas sedentas lá fora, pessoas perdidas dentro da igreja, pensando que está indo para o céu, mas está sendo condenada porque ainda não conheceu a Cristo.